Olá, amantes do xadrez. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje daremos continuidade à nossa empolgante série sobre o Gambito Benko, explorando uma abordagem única, onde as brancas optam pelo fianqueto do bispo em G2. Neste episódio, vamos reforçar as ideias que discutimos na aula anterior, garantindo que você entenda profundamente as estratégias fundamentais do Gambito Benko. Além disso, traremos novos conceitos e temas, ajudando você a enriquecer seu repertório de táticas e ideias para serem aplicadas em seus jogos. Prepare-se para uma análise detalhada das partidas modelos que ilustram como reagir ao fianqueto do bispo em G2. Veremos como essa estratégia pode oferecer poderosos recursos para você utilizar em suas partidas. Não perca a oportunidade de elevar suas habilidades no xadrez. Inscreva-se no canal, ative as notificações e embarque conosco nesta jornada de aprendizado sobre o fascinante Gambito Benko. Vamos juntos desvendar os segredos deste contra-ataque audacioso. A partida que eu escolhi hoje foi jogada em 1972 por Misha e Nikola Spiridonov. Vamos a ela. O jogador das brancas iniciou o jogo com D4, o qual foi respondido com cavalo F6. C4, né, dominando o centro, como já foi dito na partida anterior, em outras análises. Aqui o jogador das negras começa a golpear o centro por meio dos avanços laterais. É uma estratégia bem interessante. Com esse lance das pretas, se inicia o nosso gambito em estudo, né? O Gambito Benko. É o primeiro sacrifício de peão da partida. O adversário aceita o desafio, é oferecido o segundo peão, que também é aceito, só que dessa vez é retomado. E o resultado é um desequilíbrio material. Em contrapartida, o preto tem um melhor desenvolvimento de peças. A partida segue o seu rito normal, cada um tenta desenvolver suas peças o mais rápido possível. O jogador das pretas começa a desenvolver o poderoso bispo de G7. E aqui é o lance típico da variante que nós vamos analisar hoje, quando as brancas jogam desenvolvendo seu bispo por G2. O preto faz o lance comum de abertura, o branco implementa a sua ideia e seguem os lances naturais de abertura. O rei foi posto em segurança, as brancas fazem pelo mesmo fundamento. Aqui, como a gente já viu em partida anterior, a casa D7 é a melhor casa para o cavalo no momento. Tenta expandir com E4, mas para isso ele tem que tirar a torre que se encontrava cravada pelo bispo de A6. Temos aqui uma manobra típica do Gambito Benko. Essa dama geralmente se desenvolve ou por C7, ou por B6, ou por A5. As casas mais ativas são B6 e A5. Porém, C7 é jogada em algumas situações. Aqui, como na partida anterior, o jogador de pretas ele precisa fazer alguma coisa, né? E essa jogada ela é bem frequente, como vocês vão perceber durante toda a série. É aquela história, né? Você tenta obter alguma vantagem, no caso aqui uma vantagem de espaço no centro,
e um reforço do peão D5. Porém, esse movimento ele traz fraquezas. E como eu falei em partida anterior, o jogador que joga o Benko com frequência, ele sabe explorar essas fraquezas. E o jogador que estamos analisando, ele conhece as ideias e começa a explorar imediatamente essa fraqueza que foi gerada pela diagonal A6F1. O jogador de brancas expulsa o cavalo. Esse lance é até considerado uma perda de tempo, porque a manobra típica, como vocês já devem estar sabendo, é justamente esse cavalo ir para G4 e depois para E5. Houve agora uma troca de material e a ideia de entrar em D3 ainda continua. E o branco ele faz uma tentativa de defesa, trocando novamente o bispo de G2. Vocês percebem que parece que a posição pede esse tipo de lance, né? Os jogadores em questão são jogadores experientes e eles sempre fazem esse tipo de movimento para tentar defender a casa D3. Então, assim, vocês vão encontrar muito isso nas suas partidas e vão saber como lidar com essa situação. Aqui o preto completa o seu desenvolvimento, né? Como a gente viu em partida anterior, a estratégia básica do Benko é fazer pressão nos peões que se encontram nas colunas semiabertas, A e B, bem como na grande diagonal H8 A1, que vai ser exercida pelo bispo, que se encontra em G7. Aqui o jogador de brancas é que toma a iniciativa de trocar peças. Aqui a melhor troca possivelmente é de dama, visto que ela mantém a ideia de entrar com o cavalo em D3. E aqui o jogador de brancas ele faz um movimento também que aconteceu na partida anterior, né, para defender a casa F3 e poder liberar a dama em algum momento. Só que aí o jogador de pretas fez a jogada típica, né? Na partida anterior, o outro jogador preferiu entrar por C4. Aqui a gente viu que a opção foi outra, né? O jogador de pretas entrou diretamente em D3. Aqui é um lance natural, né? A torre estava sendo atacada. Aqui como eu falei para vocês, é muito importante prestar atenção nos temas táticos recorrentes. Aqui a posição ela é ligeiramente diferente da posição que a gente viu na partida número 1, porém o tema tático é exatamente o mesmo, né? A partir desse momento, o jogador de pretas recupera o seu material com esse sacrifício de peça temporário. Ele sacrificou a peça inicialmente e agora uma qualidade. Agora ele retoma a peça sacrificada inicialmente e está com duas torres ameaçadas. Consequentemente, uma delas vai ser capturada e você recupera todo o material sacrificado com juros e correção. Esse lance C4 ele é muito interessante porque ele ataca dois peões, né? O peão de E4 e o peão de A2. O balanço da posição é que, nesse exato momento, as peças pretas têm alvos bem claros, né?
peão de E4 e o peão de A2. Existe uma igualdade material, porém, as peças pretas estão bem mais ativas e provavelmente, em algum momento, um desses peões vai cair. O jogador de brancas opta por entrar nesse final. O jogador de pretas, conhecedor das estruturas do Gambito Benko e das estratégias que são aplicadas nesse tipo de posição, troca imediatamente a dama. Aqui, falar para vocês um conceito importante do Gambito Benko é que a troca das damas, na maioria esmagadora das vezes, é favorável às pretas. Até mesmo em momentos onde as pretas ainda não recuperaram seu peão sacrificado. Então, assim, para partidas relâmpago, né, blitz, se houver uma possibilidade de trocar as damas, eu diria para vocês que troquem sem medo. Via de regra, vocês fizeram uma boa troca. Isso ajuda muito no relógio, né? Quando a gente está jogando partidas de blitz. Então, assim, por que isso é uma verdade? A dama é uma peça que defende muito bem as debilidades. Então, assim, se você tem debilidades na sua posição, no final de peças pesadas, né, de torre e dama, evite trocar as damas. Então, aqui é um princípio que eu estou passando para vocês utilizarem nas suas partidas, certo? Aqui entramos no final de torre, que todo mundo sabe que é um final bem difícil, né? Tem até uma máxima que diz que todo final de torre é empate. Claro que isso não é verdade, mas você tem que jogar com o maior cuidado se você tiver uma pequena vantagem, porque a vantagem pode evaporar em um único movimento. E esse final aqui é ligeiramente melhor para as pretas. Por quê? Porque as pretas têm uma torre ativa contra uma passiva. Isso na mão de jogadores especialistas em finais é vitória garantida, né? Capablanca, Karpov são especialistas em finais, o Rufo Anderson da Suécia também é outro especialista. E eu jogando esse final aqui, eu me sinto bastante confortável, né? Jogando com bastante otimismo para ganhar a partida. Os lances continuaram, né? As brancas nesse momento cometem um erro que, para um jogador que não está familiarizado com a posição, com os finais resultantes do Gambito Benko, isso aqui é um final teórico, é bom vocês prestarem atenção, porque é um final que se ganha com certa facilidade. Esse erro, esse F4, é um erro decisivo, praticamente. E como é que a gente vai explorar ele? A ideia é, em algum momento, jogar o F5 e o peão de D5 vai ficar frágil, né, vulnerável ao ataque da torre. Essa é a ideia principal. E o jogador de pretas conhecia essa ideia. Primeiro ele evita ali um possível G4. O jogador de brancas comete um erro. Seria melhor um G4. Primeiro, o jogador de pretas defende o peão de E7, com a ideia de jogar o F5. O jogador de pretas, ele
fica meio que esperando, né? A posição é meio que imóvel para as brancas, elas não têm muita opção. E aí vem o lance F5, que o computador dá como uma interrogação. E realmente é nesse momento, mas mesmo assim é muito difícil de se jogar esse final. A vantagem diminui um pouco, porém ainda é uma vantagem bem confortável. E aí começa aquela ideia que eu falei, né? Jogar um F5 para debilitar o D5. As brancas imediatamente passam o seu peão e caiu mais um peão. Como eu falei para vocês anteriormente, quando os peões, quando as pretas começam a recuperar o material, a posição já é bastante deteriorada. Geralmente elas já recapturam com vantagem decisiva ou uma vantagem bem apreciável. Esse peão parece bem perigoso, né? Avançando assim, mas está tudo sob controle. O jogador de pretas inicia o ataque ao peão de A e o jogador de brancas ele comete um erro muito grave que vai ser explorado imediatamente pelo preto. E aparentemente parece um bom lance, né? O rei F4, mas não é, né? Porque isso permite a manobra feita pelas pretas nesse momento. E agora o peão perigoso de A acabou caindo. Em troca, as brancas também capturam peões na ala do rei. A torre volta para evitar o avanço G4. E nesse momento, a vantagem material não existe. Porém, a vantagem posicional permanece. E o jogador de pretas vence com facilidade esse final. Não tem como evitar essa derrota que está iminente. Agora é só o rei se aproximar do peão. E a vitória está garantida. Pois é, na partida de hoje a gente viu essa manobra aqui, cavalo G4, cavalo E5. Uma manobra típica, recorrente. Vocês têm que prestar atenção nesse tipo de manobra. Essa questão da luta pela casa D3 e C4 também é bem recorrente no Gambito Bem. A ideia principal de atacar as colunas, né, semi-abertas, os peões B e A. Aqui vocês viram o sacrifício temático, uma reposição do material. E a gente aprendeu também a questão da troca das damas, geralmente é favorável às pretas. Tudo isso deve ser memorizado e aplicado em suas partidas. E esse final de torres, né, com uma torre mais ativa do que a outra e
Essa ruptura aqui também, que é muito importante de lembrar, vai ser aplicada em muitas situações. E a partir daí vocês seguem um final de jogo normal, cada um lutando para concretizar as suas estratégias, né? As pretas com a ideia de tomar o peão de D5 e as brancas de alguma maneira tentar avançar esse peão de A4. Então é isso que eu tinha para o vídeo de hoje, pessoal. Eu agradeço a participação de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.